Mas o Juliano até hoje ele usa de alguns artifícios para ficar mais. Inclusive, né? Eu vi que vocês estavam. Bem, claro. Era sexta também, sexta tarde, né? Sexta Les Paul, galera! Estamos começando mais um programa, mais um episódio aqui. E muito obrigado pela audiência de vocês. Você que assiste a gente ou no YouTube, ou no Spotify, ou nos cortes do Instagram. Siga aí, Les Paul Produções, obrigado. E estamos aqui hoje com a Aline Brits, minha parceira aqui, substituindo meu amigo Juliano, né, Aline? Olá, pessoal. Prazer estar aqui com vocês para esse bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser muito valioso para todo mundo que nos acompanhar, né, Pedro? Demais, com certeza. Hoje a gente vai conhecer a história de uma das empresas mais inovadoras da nossa região, a Cientec. São 25 anos de muita tecnologia, parceria, cultura e transformação real na vida de muita gente. E para contar essa trajetória incrível, nós recebemos hoje os fundadores da Cientec, visionários que ajudaram a construir muito mais do que softwares. Ajudaram a construir um ecossistema inteiro de inovação em Viçosa. Sejam muito bem-vindos, Alessandro e Paulo Márcio. Aê! Sejam bem-vindos, pessoal. Obrigado. Muito bom ter vocês aqui. Obrigado. Eu tenho certeza que vai ser um papo extraordinário, que a gente vai aprender muito com vocês. Para a gente é uma honra também, né? Contar com uma empresa inovadora também, que o Lespa vem inovando aí muito, então para a gente é uma honra estar aqui. Nossa, bom demais. Vamos somar conhecimento, força aí, que eu tenho certeza que o público vai adorar. Né? Conhecer um pouquinho vocês e conhecer a Cientec também, né? Exatamente. Então, antes da gente começar a falar da Cientec, a gente precisa conhecer nossos convidados de hoje, Pedro. Alessandro de Freitas Teixeira e Paulo Márcio de Freitas. Eu queria que vocês contassem um pouquinho pra gente quem são vocês, né? Bacana, né? Nós somos viçosenses, né? Raiz, família aqui de Viçosa. Apesar de ter nascido fora, né? Nossos pais moravam fora. Viemos estudar aqui na UFV e voltamos às raízes, né? Acabou que nossos pais também voltaram para Viçosa. Né? Então, sou formado em computação aqui na UFV, fiz mestrado também, depois fiz uma pós-graduação em gestão, empreendendo aí desde 2000, né, com a Cientec. E é isso, né? Tecnologia na veia, inovação, é isso que a gente faz, né? Sou casado com a Cida, pai de 2 meninos, né? O Lucas e o Vinícius. E estamos aí. Bom demais, Alessandro. E você, Paulo Márcio? Nós somos primos, né? Eu, Alessandro, nós vivemos a infância aqui, as férias da infância aqui na casa dos avós, no Paraíso, né? Do Almiro Paraíso e Dona Amélia. E eu nasci em Muriaé, né? Hoje estou casado com a Flávia, pai de 3 crianças ativas, Mariana, Isabela e o Léo. A gente gosta de fazer bastante farra. E eu vim para cá, né, fazer computação também. Nós fizemos ciência da computação em Viçosa. E passei um ano depois fora, em Belo Horizonte, e voltei. E aí a gente fundou a Cientec. Então a gente sempre gostei muito da parte de empreendedorismo. Então, desde a graduação já estudei um pouco da parte de administração. Fiz uma especialização em Belo Horizonte em administração de sistema de informação. E depois a gente vem contando a história aí que tá fazendo 25 anos. Nossa, né? bom demais, né? Uma longa jornada aí. É muito tempo. E eu quero ouvir do Alessandro, para começar o papo aqui, queria que você contasse pra gente o que é a Cientec hoje, né? Para ter uma noção aí da dimensão que é a Cientec, qual o tamanho desse grupo de empresas que nasceu aqui em Viçosa. Isso aí, Pedro. Bem, a Cientec, né, já está aí com 4 empresas hoje no mercado, né? São empresas de tecnologia da informação, né? Viemos desenvolvendo esses negócios já há alguns anos, algumas empresas já mais maduras, outras começando startup, né? E é isso, né? São empresas que têm mercado nacional, temos clientes também internacional em uma dessas empresas, né? Tem em torno de 90 colaboradores hoje nesse grupo, né? De todas as empresas. E Cientec é ciência e tecnologia? Ciência e tecnologias. Nascemos, né, com essa veia muito próxima aqui da UFV, né? E o UFV que sempre foi exemplo, né, das duas coisas, né? E tecnologia que a gente está vendo cada vez mais assim, em ascensão com a inteligência artificial. A gente vai falar um pouco mais sobre isso também. Hoje nós temos um negócio que a gente tem cliente de todos os estados brasileiros,
A gente, em 3 das empresas, das 4, nós somos referência no Brasil, é empresa líder nas áreas, são áreas muito nichadas, eu falo, são áreas que a gente nunca nem imaginou que a gente entraria, mas pela relação com a própria universidade, com clientes, com parceiros, foi surgindo as oportunidades, né? Então, são áreas diferentes, então a gente começa com Mata Nativa, que é um sistema para inventário de florestas nativas. Né? A gente fala que floresta nativa é uma área que tem pouca atenção do público, tem pouco recurso financeiro. A floresta plantada já é um negócio feito para gerar resultado. A nativa normalmente é um passivo da empresa que ela tem que cuidar. Então os inventários são feitos e não tinha na época a ferramenta para isso. Esse foi um dos primeiros sistemas que a gente fez, junto com professores no departamento de engenharia florestal, e está até hoje. O sistema, assim, todo mundo da área florestal conhece o Mata Nativa. Esse é o nosso produto mais antigo, né? Foi lançado em 2001. 2001, né? Olha que legal. Eu sou a favor sempre da organização para qualquer método, assim, sabe? E tem muitas áreas, que nem vocês estão falando, por isso que é nichado, que às vezes a gente não para pensar, entra no modo automático da coisa e quando vê, fala assim, não, isso precisa de uma organização. E aí que é o trabalho de vocês, né? Um mapeamento, uma organização para trazer isso através de sistemas, para ficar tudo mais claro e objetivo, né? E esse é um sistema que de inventário, ele tem muito cálculo estatístico. Porque normalmente essa análise do inventário, ele não é de toda a floresta, eles são de áreas e tem que avaliar se isso representa a floresta toda e entender como é que está a dinâmica das espécies na floresta. Então tem muito cálculo, muita matemática, foram assim, muitos estudos que a gente teve que fazer de outras áreas, né? Eu falo que o nosso início, principalmente, a gente estudou muitas áreas diferentes porque a gente atendia muitos professores na universidade. E é legal porque hoje a UFV ela é reconhecida como uma das universidades federais mais empreendedoras do país, né? Então é legal saber que vocês começaram lá em 2001 e tá com o negócio a todo vapor 25 anos depois, Pois né? Legal demais. Com certeza. E, Paulo Márcio, a gente falou um pouco do Mata Nativa, e aí o Cientec é um grupo de empresas, né? Então, a gente tem a Mata Nativa, a Conveniar, a GESUAS e a Tact Up. Fala um pouquinho pra gente sobre cada uma delas. Joia. Então, a Mata Nativa a gente falou aí, né? Então, é inventário para florestas nativas. As empresas, por exemplo, de mineração, empresas que têm que explorar áreas que têm florestas, eles precisam fazer um inventário e ter um licenciamento ambiental. Então, esses inventários são feitos para isso. Então, é muito utilizado para áreas de supressão, até para áreas de preservação. Então, empresas grandes também têm áreas de preservação que precisam manter o governo atualizado como estão essas áreas. Então, esse é uma alternativa. O Conveniar já é um sistema para fazer a gestão financeira de projetos das fundações de apoio das universidades. Então, aqui em Viçosa, por exemplo, a CIF e a FACEB são fundações que são clientes nossos. A gente tem mais de 60 fundações no país hoje, né? É a empresa que mais tem fundações fazendo gestão, e a gente conhece muito de fundação hoje por causa disso. Então, muitas fundações pedem ajuda para a gente na parte de gestão, de organização da estrutura, por causa do Conveniar. Então, o Conveniar, a gente continua com uma ligação com a universidade através das fundações. Então, a gente tem fundações do país inteiro aí hoje que são clientes. Bacana demais. O GESUAS já é um sistema para gestão da assistência social dos municípios. Então, a gente vende para prefeituras. Nós estamos quase chegando esse ano, a gente deve chegar em 300 prefeituras atendidas no Brasil também, tem todas as regiões brasileiras aí hoje. E é um sistema que ajuda a assistência social a fazer uma melhor gestão dos atendimentos, né? O SUAS a parte de assistência social no país tem uma legislação e uma forma de gestão como o SUS. Então, por exemplo, os hospitais precisam fazer os prontuários para poder receber o recurso do governo, do SUS. O SUS é a mesma coisa, a prefeitura recebe recurso do governo federal de acordo com o tanto de atendimento que eles fazem, o tanto de resultado de trabalho que é feito. Então, para fazer essa gestão toda, registrar e acompanhar as famílias, e o foco principal nosso é tirar as famílias da situação de vulnerabilidade. Então, nosso apoio para o município é esse. Então, tem uma inteligência de dados aí envolvida, então a gente ajuda, por exemplo, o município a descobrir que tem uma região que está começando a ter uma incidência de algum problema, e aí o município atua antes do problema crescer mais, né, em determinadas regiões. Então, isso tem ajudado muito. Em Porto Alegre, que é um dos clientes nossos, com 6 meses que o sistema está lá, a gente ouviu uma história bacana, que foi lá o sistema tem um registro também dos moradores de rua.
E eles conseguiram encontrar as filhas de uma moradora de rua que já tinha uns 20 anos que estava na rua e não sabia mais, e aí conseguiram, pelo cadastro, pelo registro lá, encontrar as filhas dela e levou a moça para as filhas. Então, assim, são coisas legais que o sistema tem ajudado a resolver nos municípios, né? E aí, por exemplo, na pandemia, a gente ajudou muito, tinha que entregar as cestas básicas, e aí não tinha tudo. O município que não tinha o Jesus não tinha mapeado as famílias que precisavam mais. Então, alguns municípios a gente até doou o sistema para eles pegarem os dados do cadastro do governo federal e ajudar. Então, esse é um trabalho bem nobre, assim, que a gente tem feito. Hoje tem mais de 7 milhões de pessoas cadastradas no sistema, mais de acho que 2 ou 3 milhões de famílias que são atendidas por esses municípios aí, por 280 hoje municípios, né? Tem crescido rápido, a gente perde até os números, ultimamente a gente tem crescido bastante. E o último é o TouchCap. O TouchCap é uma ferramenta feita com a Universidade, né, de Viçosa, para avaliar a tomada de decisão do jogador de futebol dentro de campo. Então, ele é muito interessante, que é uma avaliação cognitiva, e o professor Israel, que idealizou a metodologia, a gente, né, fez uma parceria para transformar isso num produto. Então, já é a primeira ferramenta que a gente fez, que já fez ela numa visão global. Então, já mais de 30 países já utilizaram a ferramenta, já fizeram testes lá. E vários clubes, né, muitos clubes brasileiros têm utilizado, que ajuda o treinador a entender como que o jogador está tomando decisão e a velocidade que ele está tomando essa decisão. Então, é bem interessante. É diferente porque a gente tem a avaliação física, a avaliação técnica do jogador, mas não tem a tática. Então, está entrando como um complemento aí. A metodologia, aí eu falo o desafio das startups, né, é sempre mostrar que isso é importante, porque a gente está trazendo algo novo. Inovação, o maior desafio é convencer as pessoas que aquilo vai ser bom, porque ninguém conhece ainda. Né? Então, é uma coisa nova. Então, o desafio inicial, o esforço, né, como foram dessas outras 3 empresas nossas, a gente custou para fazer virar, até ter autoridade no mercado, menos de 5 anos, pode esquecer. Alguns desses gastaram 10 para realmente, assim, confiar, né? Confiar e um indicar. Hoje a gente tem a maioria dessas ferramentas, a gente vende muito por indicação, que a gente nem fica sabendo de onde saiu. Um indicou para o outro e chega até nós. Isso é bom demais, porque isso é a credibilidade ao longo dos anos, né, que vai passando, e isso é muito bom. E falando em 25 anos, é uma trajetória longa aí, né, Alessandro? Eu queria saber de você, assim, nem tudo é um mar de rosas, sempre teve dificuldades no caminho, já teve uma situação assim, será que a gente consegue passar por essa etapa difícil, algum momento assim que você pode compartilhar com a gente? Sim, teve alguns momentos desses, né? Sei lá, teve uma época lá em 2006, 2007 ali, por aí, né, Paulo? Tava tendo transição do governo aqui, a gente prestava muito serviço, né? A empresa nasceu como uma fábrica de software, prestando serviço principalmente junto com os pesquisadores da universidade, desenvolvendo novos produtos ali, né? E dependia muito de recurso federal, né? Recurso do governo. E na mudança de governo ali, travou tudo, né? E a gente passou alguns perrengues assim, cara, e agora como é que vai ser? Sem projeto, né? Então a gente foi ali batalhando, né? Suando a camisa ali para fazer a coisa acontecer. Né? Nesses momentos aí que a gente cresce muito, evolui muito, né? A gente repensa no modo... Às vezes a gente está... Quem empreende, né? A gente está muito no modo automático da coisa, e às vezes precisa passar por um período assim para a gente refletir, colocar a cabeça no lugar, repensar em algumas estratégias. Né? Como empresa de inovação também, né? Nesse momento que você se reinventa, né? Você realmente inova. A gente se inova, né? Foi nesses momentos que a gente fala assim, cara, a gente tem que fazer alguma coisa diferente, né? De sair, repensa o negócio, ver as novas estratégias, né? E a gente vai tomando as decisões ali para Exatamente. Acertar. Eu sempre penso assim também, até o ócio criativo, né? Isso é fundamental para a gente pensar em muitas oportunidades. Às vezes, assim, eu sou muito grato pelas oportunidades de trabalho que aparecem e tudo mais, mas chega uma hora e falo assim, nossa, acho que eu queria dar um intervalo, umas férias aqui um pouco forçada para poder ter um respiro para pensar se é isso mesmo que a gente está fazendo, é o momento certo. Eu acho que toda empresa passa por essa etapa. Né? E a gente fala, a inovação exige essas mudanças. Então, por exemplo, muita coisa que a gente fazia na empresa era para tirar o pessoal do dia a dia padrão, porque se você ficar repetindo a mesma coisa, você acaba não tendo esse tempo para pensar. Então, quando não acontecia um fato desse externo que fazia a gente
sair da bolha para pensar diferente, a gente fazia internamente mesmo. Então, por isso que a gente sempre inovou muito, porque muita coisa interna que a gente fazia para hoje a empresa de tarde é festa, vamos mexer todo o visual para que a pessoa saia daquela rotina, que senão realmente é difícil. E a gente acaba fazendo isso com o dia a dia, né? Você vai num ritmo ali, todo mundo cobrando, você tem que entregar e tal, então que você vê, já foram vários anos. Demais, 25 anos aí do trajetório. Então, pessoal, Alessandro, complementando aí, como tudo isso começou? Conta pra gente sobre o dia 1, cara. Eu quero saber dessa jornada, como foi a decisão de empreender, vocês que são primo aí na área de tecnologia. Existia um plano já ou foi mais um salto assim de coragem? Vocês já conversavam isso desde da adolescência, da infância aí? A gente já tinha algumas ideias, né? Mas eu acho que é sempre um salto de coragem. Empreender, eu acho que sempre vai ser, né? Então, assim, a gente já vinha conversando, né? O Paulo sempre teve um espírito muito empreendedor mesmo. Aqui em Viçosa tinha muito pouca oportunidade na época nessa área, né? Então, a gente já vinha trabalhando, não querendo sair de Viçosa. Eu sempre, desde que eu voltei, né, para Viçosa para estudar, eu decidi que eu queria ficar aqui, cidade pequena, bom de morar, já estava acostumado com... Viçosa tem um imã que atrai a gente de novo, né? A gente sai, mas tinha volta, um vínculo cara. ali com o UFV que também já estava grudado, e aí, né, a gente começou e em 2000 a gente adquiriu, inclusive, a Cientec, né, era de 2 professores da UFV que tinham fundado a empresa, mas a empresa não estava indo bem, o Paulo já trabalhava com esses professores. E aí a gente, então, falou com eles, cara, vamos assumir esse negócio aí, aproveitar. Já tinha um vínculo da Cientec com a UFV, né? Ela tinha sido graduada na incubadora. Então, isso facilitou muito para a gente, né? Falei assim, cara, a gente já quer. O nosso público são os professores da UFV para a gente fazer projetos, né? A ideia era desenvolver projetos junto da universidade mesmo. É um ramo que a gente já estava atuando ali, prestando serviço, né? Pessoa... física direto com esses pesquisadores, e aí casou, né? Assim, casou a fome com a vontade de comer, né? Mas, aí você dá um salto e começa, né? E essa foto aqui que a gente trouxe? Conta um pouquinho. É o que tinha na empresa no início, aí, o patrimônio nosso era os 3 computadores que a gente tinha em casa, nós levamos para lá, né? Então, assim, o que aconteceu? É interessante porque eu trabalhei com os professores, enquanto eu fiz estágio, eles incubaram uma empresa e eu fui para Belo Horizonte, fiquei 1 ano mais trabalhando para eles aqui, então eu vinha uma vez por mês, e depois que eu terminei lá em Belo Horizonte, eu voltei e trabalhei com eles mais 2 anos, fiz uma especialização lá na engenharia agrícola, que a gente desenvolveu um software para irrigação, né? Um software que inclusive ficou muito famoso aí depois, e eles estavam tentando vender o software e não estavam conseguindo, eles tentavam era vender um software de manejo de irrigação. E assim, uma experiência interessante, porque eles tentaram, não conseguiram e iam fechar a empresa. E eu já tinha, depois que eu voltei, quando eu formei, eu já sabia que eu queria montar alguma coisa, eu queria fazer alguma coisa diferente. E não achava qual era o problema na época, né? A internet estava começando, então a gente tinha pouca informação. E eu falo, não tem jeito de você criar nada se você não está envolvido com o problema. Não adianta você ficar pensando, lá deve ter um problema, então eu vou resolver. Vai dar errado. Você tem que ir lá viver aquilo ali, você tem que estar envolvido de alguma forma. Então a gente não tinha isso, então eu ficava pensando um monte de coisa, pensei em coisas de desenvolver software para área de música, inventei um monte de coisa na cabeça, não tinha coragem de sair com aquilo ali, porque eu não sabia se aquilo era um problema, e tinha pouca informação. E aí quando os professores falaram que ia fechar a empresa, eu lembro que eu fui para uma reunião, ele era o meu orientador lá na especialização, eu fui para a reunião e falei assim, nós estamos fechando a empresa. Eu falei, não, espera aí, não fecha não, espera aí que eu vou ali fazer uma reunião e já volto. Aí eu saí, chamei o Alessandro e o Anderson, que era um outro amigo que formou comigo, era da minha turma, ele tinha voltado de Belo Horizonte comigo, e aí falei, a hora é agora, cada um estava fazendo um projeto com um professor, a gente junta esses projetos dentro da empresa, era uma empresa que estava graduando, tinha acabado de graduar pela incubadora, falei, o nome da universidade, a relação vai ser importante, porque a gente ia fazer softwares na área, né, ligados à universidade, então essa relação ajudava. Então eu falei, vamos juntar os 3 projetos numa empresa e vamos começar daí para frente a gente vê o que faz. Exato. Então foi isso que aconteceu. Então a foto ali é os 3 computadores que cada um tinha em casa, trabalhava para fazer. Isso aí é o Windows 95, aí colocava um
plastiquinho em cima. A geração Z não sabe o que é isso aí, Não conhece, não. Tem uma caixinha aí na mesa que é a primeira câmera. A gente não tinha câmera, né? Essa foto foi tirada com essa máquina que foi emprestada pelo professor Everardo, da Engenharia Agrícola. A gente não tinha máquina para tirar foto. Então, a gente tem alguns registros porque a gente recebeu uma máquina emprestada para fazer as primeiras fotos digitais. É uma das primeiras fotos digitais que deve ter no país. São essas fotos aí. Muito legal. A importância dessa foto também para contar a história, né, as dificuldades. A gente, o começo de tudo. É o começo né? de tudo, as dificuldades. Hoje a gente tem acesso a tanta informação de uma velocidade, aí, ainda mais a tecnologia quântica que está para vir aí para revolucionar tudo. E isso numa fração de tempo, né? De quanto tempo tem isso aí, né, cara? Hoje eu acho que o desafio, né, que a gente vê muita coisa grande e já quer começar grande, né? Não tem jeito, é difícil, não é, normalmente não é assim, né? Alguns ainda conseguem, mas não é assim. Então você tem que começar com pouco. Eu lembro nessa época aí, a gente trabalhava de 8 da manhã até meia-noite, todos os dias, sábado, domingo, feriado, nós trabalhamos 3 anos seguidos. Desse jeito, a gente pegava os projetos da universidade e a gente mesmo tinha que fazer. E a gente desenvolvia e entregando, já pegando outros. E desde o início, uma das coisas que a gente colocou, a gente tinha 2 coisas muito importantes. Primeiro era a qualidade do que a gente estava fazendo. Então a gente programava muito bem, a gente tinha uma facilidade de aprender as outras áreas, que a gente teve que estudar, né, engenharia florestal, engenharia agrícola, economia rural. Nós estudamos coisas de um monte de áreas diferentes. Tinha que estudar para poder conversar com o professor e fazer o sistema. E a outra coisa era o compromisso. Então, assim, teve vezes que a gente dimensionou, a gente estava começando, então a gente dimensionava um projeto e gastava mais tempo, e era mais dinheiro, só que era o nosso investimento em tempo. E às vezes a gente ia conversar com o professor, ele não tinha mais, ou ele achava que não era para pagar mais, e a gente entregava, ele não queria nem saber, a gente tinha compromisso, a gente entregava. E isso gerou para a gente um retorno tão grande, foi aparecendo mais trabalhos numa velocidade que a gente não acreditou. Então, assim, esse início foi muito... Eu sempre falo, Paulo, que o segredo do sucesso é a resiliência, né? Você passar por essas advertências que tem, né, da vida, e também é persistência, porque muita gente para no meio do caminho, né? Fala, não, eu não consigo imaginar o futuro, só quer um resultado muito rápido, imediato. E as coisas não são assim, porque até o processo do conhecimento tem que ser por validações. Sim. Você não adquire o conhecimento do nada, tem que ser um conhecimento, às vezes, empírico ali, de testar, validar, testar várias vezes, reformular. E eu me identifico com vocês, isso que você está falando, porque vocês estão trabalhando numa área que às vezes não era de vocês são da área de tecnologia, mas ao mesmo tempo eu tenho que ser uma esponja aqui para absorver esse conhecimento aqui, para conversar de igual. A gente que é da área de comunicação, né, Aline? Tanto na publicidade, jornalismo e tudo mais, a gente também faz uma análise de empresas, a gente tem que entender as dores da empresa, a parte boa e ruim, né, digamos assim, para a gente estar conversando. Empreender é multidisciplinar, né? Você não consegue ter só o conhecimento do que você estudou para ser, porque você tem que conhecer um pouco de finanças, um pouco de contábil, um pouco de pessoas também, que é muito importante. Inclusive, queria perguntar para vocês, nessa época, eram só vocês 3? No início tinha era uma secretária, né, que apoiava a empresa quando a gente comprou. Ela ficou um tempo, mas depois ela saiu, e a gente ficou mais de 1 ano só nós 3 lá, até começar a ter uns estagiários. A gente tivemos 2 estagiários no início, o Marcelo e o Gustavo. O Gustavo até veio ele ontem, está aqui fazendo um doutorado. São professores hoje do IFET, então assim, a gente tem uma relação com eles até hoje. Muito, muito próximo. Então, assim, é legal que a gente vê, né, a evolução deles também, né? Eu acho que isso é uma parte importante da empresa, entregar também essa formação. Muita gente fez mestrado enquanto estava trabalhando lá com a gente na universidade, então a gente criava condições para eles fazerem, às vezes até conseguiu o mestrado para eles, que a gente ia conversar com os professores para abrir uma porta para eles lá. Então, assim, essa relação no início foi muito... começou assim, aí depois os estagiários, a gente ficou... 2 anos e meio nessa primeira sala, que era no Rainha dos Cata. A gente era de frente para pegar roupas ali. E depois a gente foi para a sala no Tocqueville, no segundo andar da galeria de Tocqueville ali, onde a sala está até hoje lá. Então a sala tem 22 anos e meio que a gente está com essa sala lá. Não, que legal. E Paulo Márcio, em algum momento vocês tiveram que se reinventar completamente, porque são 25 anos, né? Então a gente falou um pouco de inovação, teve alguns momentos que a coisa teve que virar. Fala pra gente sobre essas fases, né? Vocês começaram como uma fábrica de software, a mudança para software como um serviço e depois a entrada no modelo de Venture Builder. Como que foi isso? Então, a gente começou, né, como a gente falou, da oportunidade de desenvolver software para os professores. Os professores queriam transformar as tecnologias que eles desenvolviam
em algo para o público, para o mercado, então a gente fazia essa ponte. Então a gente desenvolvia algo que era difícil do mercado entender a metodologia que o professor criou, mas a gente transformava numa ferramenta que o mercado conseguia usar. Então a gente fez muito isso. A gente desenvolveu mais de 50 softwares em 5, 6 anos. Então foi muita coisa, né? Hoje o projeto Educampo, que roda hoje no Brasil todo aí com o Sebrae, os primeiros softwares a gente que fez para eles, né? Criando as condições para eles usarem. Então foi muita coisa desenvolvida assim. Então era a fábrica de software. A gente pegava a demanda e desenvolvia como um serviço, né? Era prestador de serviço. Então essa primeira foto aí é uma foto do laboratório. A do laboratório. Quando a gente mudou para a sala no Tocqueville, né? Uma sala maior, e a gente fazendo, né? Desenvolvendo aí. Esse aí tem até o cara que está em pé no fundo ali, era de Brasília, ele era uma parceria, ele captava projetos lá para desenvolver e trazia para a gente. Só trazia os pepinos, né? Serviço difícil. Nós desenvolvemos softwares na área para a Agência Nacional de Energia Elétrica, Agência Nacional de Água, umas coisas complicadas, Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, muita coisa bacana que foi nessa época aí. Era muita coisa difícil de ser feita, né? Não só da parte de computação, mas de entender o problema lá e conseguir transformar ele. Sempre envolvia alguns professores também da universidade nesses projetos, né? Sempre a gente tinha esse pezinho da UFV, mas toda a parte de tecnologia era responsabilidade nossa, né? Então, quem virava a noite ali programando, fazendo a parte de... Legal, uma pizza, vai pedir uma pizza pra turma ali, isso aí serão. A gente trabalhava como pesquisador mesmo, porque eram coisas muito novas em áreas diferentes, a gente ajudava o pesquisador, às vezes ele tinha desenvolvido a metodologia, mas na hora que ia pôr na prática, aquela metodologia não tinha aplicação, então a gente tinha que migrar, transformar aquilo. Então a gente tinha que dar ideias para ele de como mudar a metodologia, mas aí ele validava tecnicamente aquilo, que a gente não tinha a profundidade do conhecimento dele. Então a gente dava ideias de mudanças de metodologia, ele validava e a gente conseguia chegar no mercado. Foi bem legal. Aí depois a gente mudou para... Aí com as crises que tiveram, né, do governo que o Alessandro falou, a gente teve que mudar. A gente viu que esse modelo de software sob demanda estava dando muito trabalho e o crescimento era difícil. E tinha momentos como esse que não tinha... Normalmente era recurso federal, né, recurso público. Nos momentos de crise, a gente não tinha o que fazer. E a gente estava com 10, 15 programadores e ficar esperando outro projeto chegar, a gente gastava o recurso todo e eles, embora o treinamento gasta 3, 6 meses para ele ficar treinado para fazer o sistema. Então a gente tinha uma dificuldade aí. E começou a surgir essa ideia mais forte de software como serviço, que você paga uma mensalidade para usar o sistema, né? E é apoiado pela empresa. Que hoje é a coisa mais normal do mundo. Naquela época era uma novidade. Nós falamos, nós temos que migrar. Então nós fizemos um plano para migrar, porque toda a receita que a gente recebia era de serviço. Então nós planejamos 5 anos, fizemos 5 anos de planejamento para sair de serviço e ter produtos que tivessem recorrência, pagando mensalidade para sustentar a empresa. Então, nós reduzimos a empresa, né? Foi um momento que a gente retraiu, eu estava até olhando as fotos dos nossos aniversários, 5, 10, 15 anos, foi um momento que a gente tinha menos pessoas, por volta de 10 anos, para poder preparar, para poder crescer de novo. Entendi. Então, a gente foi uma mudança muito estratégica na época, né? A grande dificuldade nessa mudança aí, né? Que você já tinha toda uma estrutura, pessoas ali vinculadas e que você tinha que mudar esse negócio no meio do caminho, né? E os produtos, né? Até eles entrarem no mercado, ganhar referência, né? Credibilidade ali para você alavancar o início dessa trajetória de produtos é um negócio mais complicado, demora mais tempo, né? Com certeza. Então a gente tem que trabalhar bastante. Complicado. Então, até você validar, e aí gera o boca a boca, né? Que um fala pro outro, indica, e quando vê, já funcionou. A vantagem é que você passa a ter recorrência. Então a gente começou a conseguir planejar melhor os anos seguintes. E nessa onda de serviço, vocês sabem bem, uma hora tem muito, uma hora não tem nada. Exato, oscila. A gente brinca, a gente planejava em janeiro, em março já tinha rasgado o planejamento, porque tinha dado tudo errado. Às vezes muito melhor, às vezes muito pior. Né? Mas aí quando virou produto, a gente não erra, a gente erra 5% no máximo no nosso planejamento. Então a gente começou a ter melhor planejamento, isso ajuda muito. E aí o software como serviço, a dificuldade é que a gente tem que fazer muitos clientes para começar a pagar, porque um cliente não paga o custo do sistema todo, né? Senão ele fazia só para ele. Sim. Então a gente passa um tempão no negativo até ter cliente suficiente para começar, para realmente virar. Certeza. Então esse foi o desafio dessa mudança. E essa foto aí
foi a primeira vez que a gente saiu para vender o Conveniar, que é o sistema para... A gente foi em Manaus, num evento de fundações em Manaus. Vocês buscaram longe já de início, né? Foi a primeira vez que a gente ia para sair para um evento. Um calor danado, floresta, 50 graus, a gente de terra. A gente sabia, não tinha experiência, como é que ia estar o público lá, né, e tal. E aí a gente foi... Foram super alinhados para garantir, né? Claro, nós conseguimos... E essa mesa era num corredor, é interessante isso aí, que era o seguinte, eu que saía mais para fazer contato com as pessoas. Então, nesse aí, a estratégia era, o Alessandro ficava na mesa, eu ia lá pro meio do evento, na hora do coffee break, conhecia as pessoas no café ali, né? E trazia elas, eu pescava e trazia para o Alessandro apresentar o sistema. Isso que é prospecção ativa, viu? Foi a primeira vez, a gente nem sabia das teorias e foi como a gente fez. Então, eu conseguia chegar a fazer fila para o Alessandro apresentar ali, tudo buscando, e pessoas que a gente não conhecia ninguém. A gente foi foi assim, do nada, a gente tinha duas fundações clientes, que era onde Ouro Preto, que começou, e a CIF aqui em Viçosa, e a gente foi para esse evento. E aí a gente fechou né, a partir daí, não é rápido, mas fechamos umas 3 nos próximos 6 meses, assim, a gente conseguiu fechar. Contatos, e conhecemos. Aí a partir daí a gente vai em todos os eventos anuais disso aí, já deve ter 14, 14 que a gente já vai seguido todo ano. E aí hoje a gente é mais conhecido do que o pessoal das fundações mesmo, né? Já vai mudando o pessoal da fundação e nós continuamos. Então... Que legal, já criou uma raiz aí, né? Você tinha comentado um pouco mais cedo ali sobre causas sociais, né? A gente se identifica muito com isso também, que a gente sempre fala assim, é bom você... Claro, eu sempre encaro assim, a gente tem uma missão nessa vida que é fazer, né, algo que contribua para alguém, como foi o caso do Rio Grande do Sul ali. Às vezes você está trabalhando muito ali voltado no computador, com estatística, com métodos ali, e aquilo ali vai impactar na vida de alguém. E as causas sociais, campanhas sociais também são algo muito importante. Queria que vocês falassem um pouco do que isso representa para vocês também. Então, a gente, quando a gente começou, a gente era muito fechado dentro da empresa. Então, 5 primeiros anos, como a gente trabalhava muito, programava demais, não tinha nem tempo, a gente ficava muito fechado. De repente, a gente percebeu, né, fazendo 5 anos, que a gente precisava sair mais, até para criar conexão, né? A rede de relacionamento que a gente tem, hoje é o negócio mais valioso que a gente tem na empresa, mas naquela época a gente não sabia, a conexão era muito com a universidade, a gente era muito longe do resto. Então a gente começou a sair, teve uma oportunidade de ajudar a criar o primeiro movimento das empresas de software na cidade, porque as empresas ficavam tudo na incubadora. Aí começamos a graduar e começou as empresas a sair. A gente começou a ficar meio órfão ali, todo mundo meio perdido, porque lá dentro estava todo mundo junto. Era as primeiras turmas que estavam saindo da incubadora. Então teve esse movimento e a gente acabou conseguindo um recurso do governo de Minas e do Sebrae. Então a gente começou a montar. E como a gente escrevia muito projeto com os professores, eu acabei pegando o projeto para escrever, que precisava escrever um projeto para o governo. E por ter escrito ali, acabei encabeçando, me colocaram como coordenador do projeto, e aí a gente acabou assumindo muita coisa. Acaba ficando envolvido. Então o envolvimento foi fazendo a gente assumir. Tem até uma foto depois dessa aí, que é a foto da primeira reunião que a gente fez em 2006. E a partir daí nós decidimos, né, como eu fazia muito mais a parte externa da empresa, né, mas nós decidimos junto que eu ia fazer mais coisas, né? Você vê, essa foto de 2006, feita pelo Discovery ainda. Olha só, isso é muita história. Né? A professora Magdala está à direita lá na tela lá em cima, então ela que viu a oportunidade, então assim, começou muito com ela, e o professor Cláudio Furtado está na mesa ali também, e Rodrigo de Castro, que foi o que apoiou na época, então esses aí foram os que deram esse empurrão, o professor Lino também, depois da Magdala à direita ali. Essas pessoas foram muito importantes nesse início, e aí eu me envolvi muito, e como a gente sempre fez na empresa, quando a gente pega para fazer, a gente pega para fazer para valer. Exato, né? Então, a gente fez isso aí, eu acabei, né, tocando o projeto, eu fiquei como coordenador do projeto, aí depois a gente criou uma associação das empresas, aí eu acabei indo como presidente, e isso foi movimentando essa associação. A gente pediu um espaço dentro da casa do empresário na época. Eu comecei a ajudar na diretoria lá, aí de repente me colocaram na ADEV primeiro, a gente recuperou a ADEV, eu e o Anderson, nós reformulamos a ADEV, né, que é a Agência de Desenvolvimento. Aí o Anderson pegou a primeira presidência, depois eu fui para presidente na ADEV, e disso me chamaram para ser presidente da Casa do Empresário, né, Associação Comercial e CDE.
E aí a gente com um monte de ideia, falava, vamos tocando, né? Pra gente, era o que a gente fazia na empresa em termos de gestão, de organização, trazendo um bocado de inovação, fazendo as pessoas, provocando a inovação nas pessoas nos lugares, né? Então foi um movimento que foi acontecendo, foi muito bom pra gente teve muita oportunidade. A gente fala que não faz por isso, sim, mas o retorno sempre é natural, porque a rede aumenta muito, né? A gente contou de idas a Ponte Nova, aí a Aline... Sim, histórias boas. Um exemplo, né? Então isso foi acontecendo muito, assim, e a gente fez, e hoje a gente tem o ecossistema de inovação de Viçosa muito ativo e hoje muito grande, estruturado, com muitas empresas apoiando, né, as instituições mais maduras também. Então, a gente está com um ecossistema muito bom. Tem muita empresa boa em Viçosa. A gente contabiliza hoje mais de 130 empresas de tecnologia e inovação em Viçosa. Né? E isso representa uma coisa muito grande para a cidade. Hoje é certamente o maior setor hoje da cidade. Né? E isso começou com esse movimento lá atrás. Eu falo, quando a gente estava estudando, tinha 2 empresas em Viçosa só. Era como é que chama lá? A TD Software e a Oriontech. Foram as duas empresas que, né, as 2 empresas que começaram. Hoje nós estamos com muita empresa aí, para uma cidade desse tamanho, é referência. É uma referência para o país inteiro, né? E foi um movimento que a gente foi envolvendo. Então, hoje eu estou como diretor da CESP, que é uma entidade nacional, mas que tem uma federação estadual. Eu estou na diretoria lá. Estou na Câmara de Inovação da FAPEMIG, que avalia os projetos de inovação. Então, eu estou lá ajudando a fazer e levar um pouco do que as empresas esperam também desses editais e tal. Então, a gente acaba envolvendo isso criou para a gente uma... Mas vocês têm irmão gêmeo assim, para dar conta disso tudo? Vocês substituem, aí vocês equilibram um pouquinho vocês aqui? Porque... A gente divide bem o trabalho. Vocês são isso mesmo, né? Tem hora essa divisão foi muito importante, né? O Alessandro acabou ficando mais com a parte interna e eu saindo um pouco mais. E essa saída gasta tempo mesmo, demais, né? Você vai fazer relação, tem reunião. Do APL aí teve uma época que eu cheguei a fazer 8 idas a Belo Horizonte, toda semana. Nossa. Tinha uma reunião lá para a gente conseguir trazer o recurso. Então, eu fui 8 vezes em Belo Horizonte, semana a semana, mas era bate e volta. E naquela época, com mais energia, né? A gente ia de manhã, de tarde, estava trabalhando de novo. Nossa. Aqui. Mas era assim, foi muita coisa. E aí, eu falo, para sair, alguém tem que segurar a porra lá, que sobrava para o Alessandro. Com certeza, né? É isso, cara. Mas eu acho que isso foi uma parceria que deu muito certo. Eu acho que a gente faz isso até hoje. Faz isso até hoje e tem dado muito certo. E as ideias são bastante complementares, né? Essa parte mesmo, né, de apoiar a sociedade, desenvolver Viçosa, né? Isso a gente, desde o início, a gente sempre esteve muito alinhado nesses pontos, né? A gente sempre considerou isso importante. Então, a participação do Paulo nessas associações, nessas instituições, né, nesse trabalho aí voluntário, várias vezes que assumiu, né, a gente sempre estava alinhado, assim, cara, vai lá, segura aqui, vai lá, porque isso aí vai ser importante para a gente também, né, a gente quer ficar em Viçosa, a gente gosta, a família sendo criada aqui, então vamos junto aí, né? Que ótimo. Sempre funciona muito bem. E legal que por mais que vocês estejam em Viçosa, hoje vocês têm um ecossistema que não está localizado aqui apenas, né? Já se espalhou pelo país e para fora do país também. E um ponto muito comentado sobre a Cientec é a cultura interna. Então, queria saber de você, Alessandro, como que você define a cultura da empresa, né? E o que vocês valorizam no dia a dia de trabalho? Porque eu já ouvi falar que o ambiente do Cientec é muito gostoso de trabalhar, muito descontraído. Temos mais registros aqui também, então queria que vocês contassem pra gente. Legal, bacana. Pois é, a cultura ela vem sendo construída, né? Parte muito dos pilares que a gente sempre considerou lá atrás, né, que o Paulo falou, compromisso, responsabilidade, né, sempre foram coisas que para a gente sempre foi muito importante. Empresa de tecnologia, né, sempre muita inovação, então também são pilares importantes para a gente sempre estar ali correndo atrás, buscando inovar, mudar, crescer, né, e acho que as pessoas sempre foi o ponto mais importante. A gente fazia para as pessoas, né, estar com as pessoas, os nossos colaboradores, né, a gente sempre valorizou muito, gosta de estar com eles e eles também sentir ali donos, né, ou estar junto com a gente ali nessa jornada, né? Então, a gente
costuma fazer esses encontros. Essa né? confraternização. Essa aí equipe da atual de igreja. vocês? Isso, essa foi em 2022, É o né? primeiro encontro presencial depois da pandemia. Depois da Ah, pandemia. que legal. Porque né, a gente foi para a pandemia, foi para o home office, né? E não voltamos para o escritório, né? A gente tinha um escritório físico, fomos para o home office e decidimos não voltar. Funcionou super bem, né? Mas a gente tem feito alguns encontros presenciais, traz a galera toda para Viçosa, porque agora a galera está espalhada no Brasil todo. Exato, porque Olha que sempre tem legal. uma conexão, né? A gente, é isso que eu ia tocar nesse assunto também, já emendando aí. No home office, né? Foi depois da pandemia e como foi esse processo de adaptação para o home office? Eu também, eu me identifico com vocês nessa parte também, que eu sou adepto ao home office, eu acho que facilita muito o processo. Ah, o Essa é a pessoal primeira reunião depois da pandemia, na pandemia. Aí a galera toda Todo aí mundo em conectada. casa. Na pandemia, Todo mundo em casa, né? 24. Eu até brinco, não sei se vocês passaram por isso também. Eu já trabalhava no home office antes da pandemia. E tinha muita gente torcendo o nariz. Não, você trabalha em casa, você não faz nada não, fica dormindo. Já tinha... E tem também uma associação de que quem trabalha em casa não trabalha, como se fosse algo secundário, assim, Não é, sabe? Aline? Como se fosse um bico, alguma coisa Isso. assim que você faz ali só para complementar algum tipo de Isso. renda, não é nada muito oficial, né? Então Exatamente. ainda existe isso, né? Eu sempre falo assim, gente, eu trabalho muito mais do que eu trabalhava na agência, que eu ficava de horas e tal, de 9 horas até 6. Hoje eu trabalho em casa, mas eu trabalho muito mais, aí mesmo final de semana, tarde da noite. A única coisa que assim, a gente se permite, às vezes você está cansado um pouquinho, você descansa ali, mas você complementa depois. Trabalhar né? deitado algum dia, usando pijama. Exatamente. O nosso é um pouco diferente. A gente tenta manter a rotina da empresa presencial, até porque para que todos eles tenham qualidade de vida. O que a gente fala é o seguinte, a gente precisa estar num lugar bom para trabalhar e bom para viver. Né? Então, o que a gente faz para a cidade é porque a gente acredita que a gente tem que estar num lugar bom para viver e bom para trabalhar também. Então, a nossa cabeça o pessoal tem que estar trabalhando dentro do horário, nós temos que dar conta de fazer dentro do horário, sem pressão, né? E fazer bem. Então, esse é o objetivo. De vez em quando, é claro que sai, a gente precisa, ou acontece alguma coisa, você tem alguma, mas tem que ser exceção. Então, esse é o esforço que a gente faz e o que a gente descobriu, né? A gente não sabia, mas que a gente estava se preparando para a pandemia e não sabia. A ideia de inovar sempre acaba colocando a gente um passo à frente. Né? E na pandemia a gente percebeu isso, porque o dia que fechou aqui em Viçosa, a gente estava com 40 pessoas na empresa. A gente fechou de manhã, de tarde estava todo mundo trabalhando em casa. Porque a gente, na época, as questões da nuvem ainda não eram muito, mas a gente já estava com tudo na nuvem. Então, todos os nossos documentos, todos os projetos estão tudo na nuvem. Então, cada um foi para casa, não teve problema. A gente já tinha uma cultura, já tinha desde 2016 que a gente estava trabalhando mais forte, a cultura de responsabilidade, de cada um assumir o seu compromisso e não ter que ficar ninguém do lado te pedindo ou te cobrando. Né? Então, a gente já tinha isso, né? Nós criamos algumas metodologias, implantamos algumas metodologias para isso. Então, a gente estava preparado sem saber. E quando a gente foi, no início é um susto, mas depois a gente percebeu que a gente estava muito mais eficiente, nós começamos a ficar mais eficiente, né? Porque a gente estava nesse processo. Que legal. Descobrir, né, que a gente estava preparado foi uma surpresa, uma grata surpresa, né? É claro que aquele momento da pandemia ali, né, muito ruim, né? Todo mundo, muita pressão sobre todo mundo, né? Mas foi uma grata surpresa e foi impressionante o aumento da produtividade mesmo, né? Aí você tem um ambiente ali, né, mais isolado e tal, o pessoal mesmo foi identificando que estava preparado. E uma parte muito importante dessa cultura era o foco no próprio resultado. A gente não somos aquela cultura onde a gente fica vigiando, controlando as pessoas, né? A gente trabalha muito ali no foco no resultado. Cara, você faz aí e o que eu espero é a sua entrega, né? Então, essas entregas é que são importantes. Então, nesse momento do home office, o cara ia, trabalhava e a gente só cobrava o resultado. Cara, não tem ponto, né? A gente não cobra, o pessoal não precisa bater ponto, tem um horário mais flexível, né? Eu sempre gostei disso, Alessandro, porque eu sempre entendi que o método de trabalho ele tem que ser da produtividade mesmo. Eu trabalhava numa agência que eu conseguia dar conta do processo de trabalho, da minha demanda ali, até, por exemplo, umas 3 horas da tarde. Aí eu ficava numa ociosidade até umas 6, ficava umas 3 horas ali, eu tinha que pegar trabalho do meu amigo ali para ocupar a minha cabeça. E eu sempre falo assim, cara, por que a gente não tem essa liberdade criativa de poder ir embora mais cedo, ou se não trabalhar em casa? Isso sempre estava comigo também de alguma forma. E uma coisa importante para falar da pandemia,
acho que a gente até conversou também com o próprio prefeito, o Ângelo Schecker, quando ele veio aqui no nosso podcast, falando sobre a pandemia. Muita gente comenta sobre a pandemia, é claro que foi um momento muito trágico, né? Muitas vidas que se partiram, mas a pandemia ela mudou muitas coisas, o modo das pessoas trabalhar, e muitas empresas surgiram da pandemia. Sim. Posso citar o próprio Lespa mesmo, ele foi criado não uma ociosidade da pandemia ali, de um tempo de refletir sobre cultura, sobre história e tudo mais, se tornou Lespa, e conversando com vários empresários também, de Viçosa, que muitas vezes eles seguraram a onda na pandemia, outras infelizmente não conseguiram se erguer, né? Mas ao mesmo tempo da pandemia ela conseguiu transformar muitas empresas também, então sempre teve um aprendizado disso tudo. Né? Não, toda crise cria oportunidade de você repensar, de você mudar alguma coisa. Sair da zona de conforto. A gente fala, a gente não pensava em ir para o home office, a gente via dificuldade, tinha um funcionário que tinha pedido para ir e a gente tinha aceitado ele ir para o home office, mas ele ia uma vez por semana lá na empresa, a gente já estava, eu lembro que uns 2 meses antes, estava tendo uma discussão de onde ia colocar as pessoas para sentar dentro da empresa, que era importante uma pessoa estar sentada lá na outra. Eu ficava ouvindo, eu acho que nós estamos com alguma coisa errada, mas não sei o que é, não. E quando a gente foi para o home office, a gente viu que não precisa. A gente tem um escritório virtual online, que qualquer momento uma pessoa chama a outra, a gente está tudo conectado, né? Nós usamos a plataforma da Microsoft, então a gente está muito mais conectado. Eu falo que está mais do que estava na sala, porque na sala a gente fala, não, depois eu passo lá e converso com a Aline para resolver aquilo, e ele acabava não passando. Aqui agora eu já chamo, se ela fala que não pode, a gente já agenda um outro horário, já fica na agenda. Então isso melhorou muito, né? Eu falo, tivemos uma perda gigante, né? A gente vai mostrar umas fotos depois que não dá para fazer mais, mas o resto, a gente ganhou muito produtividade, organização. Você fala na economia também, né, Paulo? Oi? A economia também do home office, porque você aluga uma área, aí você gasta com energia, com equipamento, manutenção disso tudo. Nossa. E não é só para a empresa, né? Para o próprio colaborador também. O alojamento é o que o pessoal mais fala, né? O que mais os nossos colaboradores hoje falam é a qualidade de vida, né? Sim. É deslocamento, também, né? tudo. É claro que Viçosa não dá para contar isso muito porque é cidade pequena, né? Mas nós temos muita história, né, dos colaboradores assim que melhorou demais, né? Por estar mais em casa, mais próximo da família, né? Nesses momentos mais tranquilos ali de conseguir produzir, né? Trabalhar, fazer as atividades ali em casa, né? Então a gente tem esses relatos que são muito importantes. Eu tratava uma menina de Niterói, ela gastava 3 horas para ir para o trabalho e 3 horas para voltar ali. Ela trabalhava no Rio, ela gastava 3 horas. Quando ela falou, ela falou assim, eu estou no paraíso, eu estou no melhor lugar do mundo hoje. Ela está em casa trabalhando para São 6 horas ali. Imagina, 6 horas todo dia. Não dá nem para imaginar. Não, E as oportunidades também que a própria o home office nos permite, né? Então hoje a gente contrata pessoas do Brasil todo, né? Dessas 90 pessoas aí, sei lá, deve ter umas 15, 20 em Viçosa. E tem situações que às vezes você nem conhece a pessoa pessoalmente, não é? Tem gente que nunca veio aqui. O pessoal está esperando a próxima festa para vir. E são pessoas de norte a sul, né? Hoje nós temos colaboradores, né? No Piauí, no Rio Grande do Sul, legal. Santa Catarina. Isso é muito legal. Todo lado, né? Mato Grosso do Sul. E sobre esses encontros de vocês, né? Eu queria saber, Paulo Márcio, sobre esses momentos de descontração, né? Vocês propõem festas, encontros presenciais do pessoal, os hackathons. Como que essas ações contribuem para a união da equipe, né? Para esse senso de equipe, essa cultura interna? A ideia inicial é tirar o pessoal do dia a dia, da rotina, né? A gente acredita que a inovação precisa disso. Então, isso aí era o que a gente tinha antes. Isso é um Halloween dentro da empresa. Que legal. Então, assim, no início da tarde já chegava o maquiador e já começava a arte. O pessoal se dedicava, viu? A brincadeira aí era bem legal. Então a gente fez muito isso e enquanto a gente estava presencial. E agora a gente teve que se reinventar. Eu falo que manter a cultura, né, com home office é um desafio maior. A gente investe mais em cultura hoje do que a gente investia antes, porque a gente precisa manter o pessoal interagindo. Isso aí é hoje. A nossa festa junina é assim hoje. Que legal. Né? Tem um fundo, tem uma arte. Hoje o desafio é o seguinte: como não tem ninguém para apresentar,
tem uns concursos, cada um grava um vídeo fazendo uma arte lá e manda, e aí tem um concurso, tem uma votação e tem uma premiação. Então muda, a gente teve que reinventar, né? Então tem muita inovação, o pessoal está sempre inovando, né? A nossa comemoração semana que vem dos 25 anos já tem coisa nova, tem inovação que a gente vai fazer para poder manter, né, a interação, manter o pessoal, né? A gente faz muito, incentiva eles muito a sair de casa, a fazer um esporte. A gente tem alguns grupos de esporte, tem alguns grupos de hobby, tem um grupo de leitura, para que o pessoal encontre outras tribos, que eu falo que quando a gente estava no presencial, para muita gente a vida social era na empresa ali. E agora no home office você está sozinho, por mais que você está conectado aí, você precisa da outra conexão. Então, uma da parte das culturas nossas é incentivar as pessoas a fazer mais coisas diferentes, que você vai encontrar mais pessoas, vai conversar com outros. Então, isso acontece muito na cultura hoje. Mas a gente faz muita coisa online. Então, assim, cada um recebe um voucher para comprar o seu kit lá para a festa. Que bacana. Já tem... E aí tem toda essa arte, a gente faz bingo, faz de tudo. Tudo que imaginar a gente pode inventar. A saúde mental é muito importante para todo mundo trabalhar junto, cara. Porque eu sempre falo assim, às vezes uma pessoa desmotivada, ela desmotiva a outra, gera um efeito negativo. Então, quando você está com entusiasmo ali, todo mundo sai ganhando. Aí nós temos uma coisa interessante que é importante registrar, nós temos uma prefeitura dentro da empresa. Como é que isso funciona? A gente, quando foi um mês antes da pandemia, a gente começou a implementar isso. É uma implementação feita pela própria equipe e a ideia é que tenha um movimento na empresa, que recebe um recurso da empresa e eles fazem com esse recurso o que eles quiserem. Se quiser rasgar o dinheiro, a gente fala que pode rasgar. Então, a gente não tem nenhuma autonomia, nem dá palpite no que eles estão fazendo. E aí eles se elegem de 6 meses, então tem um prefeito e um vice, e tem 3 vereadores para vigiar o que os prefeitos estão fazendo. Para ver se está fazendo direito. E aí tem uma lei, tem uma regra, tudo, aí tem eleição, aí tem na eleição o processo eleitoral tem um monte de vídeo falando, cada um falando o que vai fazer. E o que aconteceu? A gente tinha visto isso em outra empresa, e a gente trouxe para eles. E lá na outra empresa, o pessoal comprou uma mesa de sinuca com esse dinheiro, fez uns negócios assim. E a gente, na hora que começou o negócio, a gente foi para a pandemia. Então, a gente foi para home office. Então, não tinha o que comprar, né, de estrutura, né, que costuma ser mais caro. Sim. Então, naturalmente, eles transformaram isso praticamente num guardião da cultura. Então, vários itens da cultura, nesse processo eleitoral, eles escolhem algumas áreas e aquele semestre acaba sendo enfatizado para isso. Então isso vai acontecendo. Então, por exemplo, nosso evento da semana de comemoração dos 25 anos, a prefeitura está envolvida, ela tem algumas ações que ela vai fazer e algumas que a gente propôs fazer junto. Então eles fazem, por exemplo, tem um minuto de pausa. Na sexta-feira eles trazem alguém para falar e tal, para todo mundo, entra numa reunião dessa para ouvir coisas completamente fora do negócio, né? Então tem alguns momentos de descompressão nesse sentido e eles se organizam, eles que decidem como é que vai ser. Quando a gente faz enquanto presencial, tem algumas atividades da prefeitura que eles querem promover, faz gincana, faz um monte de coisa. Então, assim, isso ficou legal. E é uma coisa feita por eles. Sim. Eu falo, ali a gente não põe a mão. Vocês não se envolvem nisso. Não envolvemos. A gente tem um recurso que a gente passa, está disponível para eles usarem. Então, é bem legal. Então, eles mandam, às vezes, esses vouchers para o pessoal comprar as coisas para o evento, faz essas premiações. As premiações são boas, as premiações desses concursos aí de carnaval, de negócio, são premiações boas. O pessoal investe muito nos vídeos para poder ganhar o prêmio. É bem legal. Isso é bom demais. Que legal. Tem mais algum registro aí, produção? Tem muita história, né, pra contar, cara. Histórias, é muito fotos, legal. A galera lá com o chapeuzinho ali. Esse aí era o antes. O antes era assim, a festa junina. Aí depois... Né? Aquela outra foi o cachorro quente aqui. Ó, que delícia. Bastante coisa. É bem legal, assim, e a gente cria uma relação mesmo, né? A gente fala, muita gente que entra na empresa estava em outras empresas que é muita pressão no negócio, eles começam a ficar preocupados, assim, eu não recebi serviço para fazer. Eu falei, não, você precisa conhecer primeiro as coisas para você poder... Não, mas na outra empresa que eu estava, no primeiro dia eu já tinha que fazer, já tinha que entregar. Calma, a gente tem um processo aqui, a gente tem um onboard lá, todo programado, o que ele precisa ler, estudar, conversar com as outras pessoas, nessa ideia de que ele precisa se preparar, né? A gente fala, faz parte da nossa cultura também, a gente sempre entregou muito, né? Essa questão da entrega, então a gente fala que a gente quer entregar mais do que a gente recebe. Sim. Claro que é uma questão de valor, né? E é subjetivo, mas
o nosso foco é estar sempre entregando mais, porque se estiver fazendo isso também, a gente tem perpetuidade, né? As coisas continuam. Certeza, então, com certeza. E a equipe tem muito isso. Tem vezes que eles cobram mais do que a gente, eles cobram da gente para estar no ritmo para conseguir entregar. Então, isso é muito bom e criar eu falo que a empresa, a ideia foi nossa, mas o projeto não é só nosso, né? Você tá todo mundo ali dando a vida naquilo ali, se envolvendo naquilo ali, dedicando muito tempo. Então, o projeto tem que ser de todo mundo, né? Nós temos, eu falo, a gente tem um investimento inicial e o risco, mas o projeto não precisa ser nosso, né? O projeto pode ser de todo mundo. Então, acho que isso tem acontecido. Na jornada aí de 25 anos, tantas pessoas que passaram aí com vocês, cada um deixa um pedacinho de contribuição, né? Porque Viçosa é assim, são culturas diferentes que vêm para Viçosa para estudar no UFV, cada um de uma forma, de um pensamento, já trabalharam em outros lugares, e acaba falando assim, não, eu já fiz isso aqui na outra empresa, funcionou, traz para vocês. E aí vocês vão absorvendo isso, vão crescendo cada vez mais. Pedro, a gente já tinha isso muito aqui, né, nos nossos colaboradores que trabalhavam. Imagina isso agora no home office, que a gente tem gente do Brasil todo, trazendo contribuições de culturas diferentes, de pessoas diferentes, de vivências diferentes, de mundos diferentes. Né? E isso até assim, do DNA de vocês mesmo, da Cientec, já está na parte de inovação. Como que é para vocês manter essa mentalidade de inovação constante por tantos e tantos anos e o que tá para vir também de tantas outras coisas que estão aí, né? Surfar na onda do que está acontecendo. Por a gente estar envolvido aí com essa parte de tecnologia, né? A gente naturalmente já fica muito focado nisso, né? Mas a gente precisa manter isso muito aceso com a equipe, né? Então, e a gente tem isso também muito forte na cultura, que é esse trabalho em equipe. Então, a gente cobra muito deles, a gente estimula muito, né? Cria momentos ali para que eles possam inovar, né? As nossas metodologias que a gente utiliza, elas buscam esse foco no resultado, no crescimento e na melhoria contínua, né? Então, isso induz muito a própria equipe a trazer essas inovações, legal, isso é bom de estar desenvolvendo. Acho que a gente, isso aí é interessante, a gente vem criando esse conjunto. Então, até o Igor, que é o sócio no GSUAS, que veio depois, né, na terceira etapa, que depois do software como serviço, a gente acabou criando uma estrutura para poder trazer mais negócios para a empresa. Então, o que deu certo mesmo, a gente trouxe vários e não deu certo, fala a parte de sociedade, de alinhar, não é um negócio simples, né? E o negócio também dá certo. E com o Igor deu muito certo, e assim, tem muito nosso modelo, ele trouxe mais algumas coisas, e essa parte de diversão, de a cultura mesmo ser uma cultura de que seja bom para todo mundo, né? Seja leve, e que todo mundo esteja crescendo. É uma frase que eu sempre falo com o pessoal, enquanto você está dentro da empresa, tem que ser uma parceria ganha-ganha. Você ajuda a empresa a desenvolver e a empresa tem que te ajudar a desenvolver também. E algumas vezes, a gente sabe, inclusive, que a pessoa desenvolve mais do que a empresa e ela vai sair, porque a empresa, às vezes, não consegue acompanhar a evolução dela. E é tudo natural. Eu falo que já teve colaborador que eu ajudei ele a arrumar outro emprego. Ele dentro da empresa, falando que queria ir, a gente já estava presencial, ele queria ir para Belo Horizonte, Novos Aires. Eu falei, pera aí que eu conheço muita gente lá, eu posso te indicar. Então, assim, eu acho que essa relação tem que ser boa, né? Tem que ser forte enquanto a gente está junto ali, mas não é para sempre. A gente tem que saber que são estágios, né? E essa pessoa, às vezes, lá na frente, ela vai contribuir com alguma coisa com vocês. Vários deles indicaram outros funcionários para a gente. Tem muitos deles hoje que são professores em universidades, em férias, eles que indicam muitas vezes os colaboradores. Carrega essa gratidão aí eternamente. Essa relação é muito bacana. São amigos mesmo, né? Vai se dando muita amizade aí nesse processo. Porque é um momento que a pessoa está precisando, e vocês também, é uma troca que você está falando. E ao mesmo tempo gera essa gratidão e quando precisar acionar para alguma coisa, uma parceria futura, é a primeira pessoa que vai acionar, é isso aí. E quando o ambiente é bom, isso facilita muito. Demais. Muito mais fácil. Não tem a pressão, a nossa ideia é errar. É natural, porque a gente está inovando. Se você não errar, significa que você não está inovando. Não tem jeito de você inovar sem erro. Então, já tem uma cultura, pode propor coisa nova, a gente acompanha, né? A ideia é errar barato, errar pequeno, mas tem que errar, tem que testar. Então, isso acontece muito, a gente estimula muito, né? Como o Alessandro falou, o pessoal estudar, a gente, né, dá incentivo para estudo, e para que seja
ou seja, nossa parte para que a pessoa se desenvolva, a gente tenta sempre correr atrás para fazer o nosso lado. Bom bem demais. legal. E, Pedro, você sabia que a Cientec está há 8 anos entre as melhores empresas para se trabalhar em Minas? Que isso! Que isso, tá? Ô, Alessandro, você pode falar um pouco pra gente sobre esses prêmios que vocês têm cheio de prêmio aí do recebido? lado. Bacana. Pois é. O GPTW, né, o Great Place to Work, foi uma iniciativa que lá atrás, eu acho que há 8 anos atrás, a gente foi participar. Eles têm uma metodologia muito bacana, né, que é uma análise do clima organizacional para entender como é que está ali, faz uma pesquisa com os colaboradores e no primeiro momento ali foi uma grata surpresa que a gente já ficou no ranking lá e foi uma das primeiras colocadas, né? Então a gente vem participando dessa metodologia desde essa época e todo ano aí a gente tá conseguindo ser premiado. A gente trouxe o troféuzinho ali, deixou ali no estúdio. Isso. A sala lá tá cheia hoje. que maravilha. Que legal. Esse último aqui, esse 2025 aqui de saúde mental, a gente foi surpreendido lá durante o... 7 empresas em Minas só que recebeu esse prêmio. Pode pegar e mostrar aqui pra gente na câmera. Isso. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha que legal. Destaque de saúde Nossa, mental. bem que a gente recente. recebeu. Esse é 2025, né? Esse ano. Uma grata surpresa esse aqui. Muito bacana, a gente tem feito esse trabalho, né? Pessoal home office, né? E a gente dá todo o apoio ali. E algo que está saúde muito em mental. alta esse tema, né? Sim. Tem até algo lei que agora, né? O exato. pessoal é obrigado agora a fazer algumas coisas. Então a gente antecipou isso e já vinha fazendo indiretamente várias outras coisas. Então isso foi o motivo da premiação. Tem um outro prêmio também, né? Que é do GP, do Sem Open Startups. Pode mostrar né? pra Pode gente. pegar aí. por favor. Vou pegar aqui esse aqui. Esse aí é do Nossa, que Jesus. lindo. É suas, né? Chique, Foi bem hein? bacana esse aqui também. Esse aí do ano passado. Esse é o top 1. Nossa, top que legal, 1 cara. com a GSUAS nesse ranking. O aqui, foi prêmio bem ele bacana. tem uma importância muito grande para a empresa, gera um novo entusiasmo, todo mundo Nossa, sai, muito legal. sabe? É Reconhecimento. É um né? reconhecimento, exatamente, Aline. O pessoal, é uma coroação do esforço, né? E nesse caso, pra gente que põe todo mundo como o dono do projeto, isso é um prêmio para todo mundo. É dele, né? Porque não é um prêmio nosso que ele colaborou, é um prêmio dele. A gente fala, tem muita coisa que é feita na empresa hoje que não passou pela gente, não é a gente que criou, que teve a ideia. Então, isso gera muito. E esse ranking aí é um ranking nacional, mais de 5 mil empresas participando. E a forma deles medirem, você tem que apresentar todos os contratos que você tem com os clientes, e os clientes têm que validar aquele contrato lá. Então, assim, é uma Caramba, que legal. avaliação técnica e Bem apurada. bem apurada. Então, assim, e a gente, nesse último ano aí, a gente ganhava como a primeira startup e agora a gente foi como scale-up, são as empresas que crescem aceleradamente, foi a primeira do Brasil nesse crescimento. Então, foi bem legal essa... E tem essa aquele premiação. outro ali também. Esse é o outro... Esse aqui é o do... Desse aí a gente deve ter um... Esse tem é uma- dessa foto, né? Aham. Na verdade, esse a gente vem ganhando há 8 anos, né? A gente vem participando e Que ficando no maravilha. A ranking. sala lá tá O cheia. ranking de Minas, né? Agora a gente já ganhou também alguns prêmios nacionais. Que legal, cara. A gente ficou entre as 20 Então, de nacionais. parabéns, né? Isso é muito importante. Então é bem bacana esse aqui. Nossa, A gente- demais. E esse aqui é direto a valorização da equipe, né? Esse é uma Porque avaliação- melhores lugares para se trabalhar. Com né? certeza, Caramba, tem que ouvir legal. os funcionários, E né? é uma avaliação terceirizada, então a gente não tem nenhum contato. E a avaliação, né, ela é sigilosa, feita com os funcionários, Isso. e para que tenha essa avaliação. Então a gente não tem nenhuma interferência. Coloca aquela a gente pressão atrás do não funcionário. tem, Volta aí, faz aí. não tem essa. Exato. E como a gente, né, a nossa proposta é melhorar, é feito para ter um relatório para a gente poder avaliar onde precisa melhorar. Então, não adianta a gente falar assim, vota melhor, dá uma nota melhor, que não é o que a gente quer o real para poder ir com uma avaliação externa, porque... Até para né? ajustar, se Isso. precisar ajustar Então, alguma a gente coisa. faz um plano de trabalho em cima desse relatório todo ano. Que legal, Bom bacana. demais. Pessoal, a gente está chegando na reta final, tem 2 questõezinhas aqui ainda para a gente bater um papo aqui, mas de antemão já agradecer a todo mundo, né, Aline? Está sendo muito legal. Nossa, o papo legal aqui, demais né? conhecer um pouco da história de vocês. É isso, tem muita gente que não sabe desses projetos que tem em Viçosa, de tanta empresa de qualidade, né? Viçosa sempre foi polo de educação e inovação também. Cada cidade tem seu polo, né? O Bar aqui do lado, polo de móveis, Muriaé, polo de moda, e em Viçosa esse polo de tecnologia. Inovação. Muita gente não conhece o Tecnopark também, ali tem várias empresas muito grandes. Viçosa tinha uma filosofia, eu entrei lá no Tecnopark, conversei com muita gente lá e falava uma coisa muito importante.
Viçosa, a gente está chegando na UFV com um centenário da UFV. Durante anos e anos e anos, as pessoas absorviam o conhecimento e levavam o conhecimento para fora, né? E muita gente começou a enxergar Viçosa como uma forma de reter o conhecimento aqui. E os projetos também que eram desenvolvidos dentro da UFV era, às vezes, uma metodologia muito científica mesmo, que é só uma base de análise. E aí transformar isso em prática através desses projetos, que é... Falou assim, não é só na teoria, vamos colocar em prática também. Exatamente. Isso é bom demais. E ao longo dessa jornada de 25 anos, os momentos engraçados também que vocês já passaram, você pode contar algum pra gente nas viagens que vocês fizeram aí? Tem muita coisa, né? Eu falo, uma das primeiras foi a primeira missão para tentar vender o Mata Nativa. A gente estava no primeiro ano de empresa ainda, não tinha dinheiro nenhum, e eu fui para Cuiabá. E a gente, sem recurso nenhum para poder estar lá, passei uma semana lá, a gente fez uma missão, teve várias empresas daqui de Viçosa que foram, e foi assim... Foi a primeira viagem que eu fiz. Depois eu viajei muito, né, para vender, então eu fazia a parte de venda. E depois o Alessandro começou a viajar para implantar o sistema do conveniado. O Alessandro que fazia implantação no início. Então a gente fez muita viagem pelo Brasil afora, né, muito evento também de inovação, de tecnologia. A gente sempre foi buscar coisas novas, então teve muita coisa assim. Mas cada viagem tem um desafio diferente, né? Essas no início era muito difícil pela dificuldade de recursos que a gente tinha para poder fazer e tal. Né? Viçosa não é fácil, a logística, sair e voltar não é simples, mas teve algumas histórias bem legais. Daquele projeto que passou que a gente falou da Agência Nacional de Energia Elétrica, a gente tinha que processar muitos dados. E aí a gente tinha que ficar de noite, depois que o pessoal saía, a gente usava os computadores dos outros, da equipe toda para processar os dados. Então ficava eu e o Alessandro lá à noite, tinha um sofá, a gente ficava revezando o sofá. Enquanto processava um cada, eu dormia e o Alessandro preparava. Aí depois a gente trocava. Então a gente passou várias noites nesse projeto. Um projeto muito importante para o país. Na época a gente fez um estudo do uso da água no país todo, em várias áreas. Então, assim, usando dados do IBGE, dados antigos, a gente teve que arrumar um monte de dados, né, com os dados muito furados. Né? Então, assim, teve muita história, né, materializar muita época, coisa, né, cara? Eu lembro de alguns problemas também de alguns funcionários tiveram algumas crises, a gente passava um aperto, né, alguma crise travava, a gente teve uns dois lá que tiveram isso, a gente passava um aperto para como é que ia fazer, né? Teve um que foi muito engraçado, porque ele tinha chegado na empresa tinha pouco tempo, era um rapaz novo, né? E ele deu uma crise lá, deu um ataque epilético lá, e a gente não entendeu o porquê e tal, correndo, levamos ele pro hospital, né? Tudo. Depois fomos saber, né? A namorada dele tinha engravidado. E ele estava muito apertado. Uma pressão psicológica absurda. Uma pressão absurda. Era uma notícia que era boa, mas ele recebeu de jeito... Muito novo, né? A família dela é de Ervalha, já sofreu aquela pressão. De Ervalha é bravo. Caramba, cara. Que situação. Uma situação muito engraçada. Essa foto aí é interessante. Ó. Talvez nós sejamos uma das únicas empresas que conseguiu fazer uma comemoração de aniversário dentro do centro de vivência. Olha. Cara. 5 anos, 5 anos, a foto de 5 anos da empresa. A gente conseguiu, né, com a relação que a gente tinha com a incubadora e tudo mais, a gente fez uma comemoração lá, foi bem legal. Teve vários professores envolvidos que tinham os projetos, eram todos com professores. Então, teve muito professor que foi lá. Então, a gente fez na época ainda podia, né, fazer alguma coisa com... Legal demais. Essa é uma história... Tem mais algum registro aí, produção? Vamos ver se tem mais alguma coisa. Essas festas, esses eventos, sempre tem muita coisa também, né? Sempre muita história, né? Aí, ó, era a visão nossa da primeira sala lá, da PH Rolfs. Aí tem umas coisas, tava construindo um prédio aí, né? Depois você compartilha essa foto do Lespo aí, que a gente adora contar foto antiga aí, ó, pra nós. Tem legal, cara. lá. Um posto de gasolina. Olha, o Carandiru ali nem tava pronto ainda também, não. Tava começando. E o posto ali ainda, cara, que legal, as 4 pilares azul, hoje ela é amarela. Aí tinha um negócio legal, tinha o lugar de calibrar o pneu ali, e o pessoal passava e enchia o pneu de bicicleta. Era estouro, era todo dia. Aí a gente corria. Nosso negócio era lá assistir a cara da pessoa desanimada que tinha que voltar empurrando a bicicleta pra casa. Dava um estouro, a gente já sabia, já ia pra já mesmo. Era muito engraçado as reações, né? O pessoal estourava, pá, Tinha uns que ficavam 5 minutos olhando a bicicleta antes de sair. Que dó. Sacanagem. Essas eram as coisas. Outra coisa interessante que a gente tinha aí era algumas lojas que abriam
abriam, né? A gente olhava assim e falava, como é que a pessoa vai abrir um negócio desse num lugar que era caro? Então a gente vai lá, não vai durar, tinha até um bolão, vai durar 3 meses, vai durar 6 meses. Então mudava muito. Até né? hoje a gente faz tem, isso né? também, cara. A gente passa lá e fala assim, nossa, isso aí vai dar Como é que certo, vai cara. funcionar, né? Sei Assim, não, hein? pessoal... Aluguel deve ser caro. Eu falo assim, não, isso aí pra ganhar cara, isso é muito então, bom. assim, a gente acompanhava muito, que a gente ficava nessa janela aí o tempo todo. Então, foi 2 anos e meio aí nessa frente aí. Era distrair a gente, né? Distrair a gente na... Ainda mais a BH, com um lugar movimentado, então acho que tinha assunto quase todo dia ali na janela, né? Pra acompanhar vocês. Isso é legal. Ai, que legal. Temos mais alguma foto ou terminamos as fotos? Terminamos, né, produção? Acho que sim. Ah, mas tem muito registro bom. É muito bacana relembrar essas memórias, né? Passa um filme na cabeça, né, pessoal? Com certeza. É bom demais. A gente tá chegando na reta final, né, Aline? E que papo, né? Bom demais a gente conhecer vocês, já conhecer de vista, né? Mas conhecer vocês um pouco, assim, do que é a essência da empresa, de vocês também. É uma coroação do esforço, os troféus são mais que merecidos, né? Por tudo que vocês fizeram. A contribuição social também importantíssima, eu sempre falo isso, reforço. Cria uma atmosfera, um entusiasmo para a gente entender que a gente está no caminho certo e praticando cada vez mais isso no bem do próximo e dos colaboradores, de todo mundo sai ganhando com isso. Então, quero agradecer vocês aí por ter vindo, né? Por ter abrilhantado aqui o nosso Les Paul. Não, com certeza. 25 anos não é para qualquer um, não é para qualquer negócio, né? Então, para encerrar, eu queria convidar vocês a deixar uma mensagem para todo mundo que nos acompanhou, para os colaboradores, para os amigos, para a família, começando pelo Alessandro. Eu quero agradecer muito aí, né? Primeiro a família, né? O apoio deles, né? A dedicação ali da família para esses momentos, né, de tanta dedicação que a gente precisa para empreender. Então não é fácil não, né? Nossos colaboradores, os que estão com a gente hoje, os que passaram, né? Sei lá, a gente não fez as contas não, mas deve ter passado uns 300, 400 pessoas, com certeza nesses 25 anos aí já trabalhou com a gente, né? E eles nos ajudaram a construir isso, né? Construir esse sonho aí ao longo desses anos, nossos clientes, né? Nossos parceiros, então quero agradecer eles, agradecer vocês aí pela oportunidade de estar aqui também. Nós que agradecemos. A gente que agradece. É muito bom, que eu falo, primeiro em casa, né? Acho que a gente tem o trabalho, o que a gente às vezes teve que dedicar na empresa, alguém ficou em casa para ajudar, né? As esposas ajudaram muito nesse processo, né? A gente com as crianças pequenas e tendo que fazer isso acontecer, então isso é muito importante, né? Sem isso a gente não conseguiria realmente fazer. Os outros familiares também, a gente teve ajuda no início, a gente precisou de recursos, a gente recorreu a um tio que ajudou, né, prestou um dinheiro, então a gente teve muita ajuda da família sempre, apoio, acho que isso também é importante. Os colaboradores, muitos viraram amigos, né, esses colaboradores aí que são amigos hoje, que a gente encontra de vez em quando, e isso é muito bom, acho que faz parte da vida, né, assim, a vida fica muito melhor quando a gente tem uma jornada que todas as relações que a gente vai fazendo são boas, são produtivas, né? Geram uma interação que cria um vínculo. Não tem jeito de não criar um vínculo, né? Falar, separar o profissional do pessoal, não tem jeito. Até porque a proposta é ser um ambiente bom para todo mundo. Para ser bom, você tem que estar conectado, não tem jeito. Essa ligação acontece muito, então a gente tem muito isso. Acho que ficaram muitos amigos. A gente conheceu outros amigos, né, nessa jornada. Eu falo, tem vários aí dessa coisa da casa do empresário, do próprio ecossistema, que ficaram muito amigos por causa dessa relação, né, de querer fazer as coisas juntos, de trabalhar junto. Então, isso criou muitos clientes que a gente tem que é mais amigo do que cliente, então às vezes às vezes eu falo, até na hora de negociar uma renovação de contrato fica até difícil, que a gente, né, tem uma relação muito próxima e tal, mas que é legal também, eu acho que é importante. Então isso vai criando e não tem jeito. Até fornecedores, né, pessoas que trabalharam, né, e trabalham para a gente aí, várias empresas, são amigos também, né, a gente tem vários na cidade aí, inclusive, que já fizeram muita coisa. O Giovanni, na Auge, teve uma época que a gente comprava os equipamentos, ele resolvia os problemas todos para a gente ir lá. Legal. Hoje o Bruno e o Moisés, na parte de advocacia, faz muita coisa para a gente. Então tem muita gente aí, eu não vou lembrar muito aqui, hein, mas assim, pessoas que são amigos próximos demais hoje, mas que foi de uma relação que começou, né, da empresa, dessa jornada aí. Então acho que é muita parceria, muita coisa feita junto, e sempre
né, com essa ideia de ser, né, de crescer, de contribuir de alguma forma. De impactar, a gente fala, impactar positivamente as pessoas. Então, assim, a gente fez muito, a gente media isso. Teve uma época que uma das nossas visões de futuro era impactar mais de 5 milhões de pessoas. Então, a gente até parou de medir isso, tanto que isso impacta hoje, né? Mas é uma coisa que a gente acredita muito que é o motivo da gente estar por aqui, né? E quando isso dá certo em termos de negócio, né? Que isso precisa ser sustentado, precisa ter prosperidade. Então, quando isso dá certo, é muito bom. E acho que agradecer a todos que estiveram envolvidos aí, até aqui agora, inclusive vocês. A gente acompanha muito o trabalho e acredita muito, né, nessa relação aí. Obrigado, imagino. Tamo junto e valeu demais. Espero que todos tenham gostado. Foi legal demais a conversa e agradeço pela oportunidade de estar aqui também apresentando esse episódio super especial junto com vocês. E para você de casa que não conhece o Lespou Produções, né, o Instagram @Lespou Produções e aqui Lespou Podcast no YouTube. É isso, Pedro. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Muito sucesso para o Cientec nesses próximos 25 anos, rumo aos 50. Exatamente. Galera. Valeu. Aê.